Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores. Estamos com os senhores mais uma vez para trazermos a ciência trilógica, a unificação da ciência, da filosofia e da teologia, tendo a noção de que tudo e todo conhecimento, toda ciência, toda espécie de atividade da humanidade tem a sua base na fé, na crença. Então, eu acho que é importantíssimo que os cientistas deste milênio tomem consciência disso. E eu estou muito satisfeita porque eu noto que estas noções estão se espalhando pelo planeta entre muitos centros científicos. Os médicos, por exemplo, cada vez mais estão estudando a questão da espiritualidade no processo de cura dos seres humanos. E nós também estudamos o processo de adoecimento dos seres através da espiritualidade. Existe muito a ser entendido e explicado usando noções da física, da magnetônica, da energética, do campo da física mesmo, que nós nos utilizamos disso para entendermos muitos e muitos fenômenos antes tidos como superstição, milagre, parapsicologia, e hoje nós entendemos que a ciência verdadeira, ela comprova que todo milagre é algo natural, porém divino, porque toda a natureza é divina, é de Deus. Então não é algo ao lado da natureza. A natureza toda é regida por leis divinas, né? Então a gente aprendendo isso é muito mais simples para a gente cuidar dos problemas da sociedade, da natureza, desde que a gente faça essa união da metafísica com a física, que Kepp conseguiu fazer e escreveu vários livros a esse respeito. É importante explicar para os telespectadores, né, que eu pus o nome no meu trabalho de trilogia analítica para mostrar o seguinte: a ciência em geral, né, desde 200, 300 anos atrás, eliminou qualquer elemento assim da ciência que não seja assim pura experimentação assim prática, né? Então, no caso por exemplo, da medicina, né? A medicina em geral trata do quê, né? Trata do corpo, e as faculdades de medicina tem todo empenho em estudar as doenças do corpo e colocando até, por exemplo, as doenças mentais como se fossem do cérebro, como se viessem do corpo, e não que se viesse de outro campo, como é o pensamento, as emoções, de maneira que em geral, a ciência não trata, né, de outro elemento, eu digo a ciência em geral como foi feita, que não trata do elemento que não seja assim experimental e material, e no caso da medicina, organicista. Então, o médico, mesmo que agora tenha medicina psicossomática, né, que estão introduzindo a questão também de outros elementos, como a questão da filosofia de vida, a questão do pensamento, e principalmente nós, né, estamos trazendo essa questão, e eu até escrevi um livro
veja aqui, a medicina da alma. Então o pessoal fala, mas medicina da alma, o que é isso, né? É isso mesmo, é que a alma, em geral, é que se torna doente. E como a alma se torna doente? A alma é psique, né? Como fala o grego. A alma é que mostra a vida das emoções, do pensamento. A alma é que é praticamente invisível. Então, mas não é por isso que, não sendo assim matéria, então a alma não tem a função primordial. Então, quando, por exemplo, a pessoa tem uma doença mental, a tendência da psiquiatria é achar que aquela doença mental veio do mau funcionamento cerebral. E não como nós que tentamos fazer o seguinte, uma união entre a experimentação, a ciência e com a teologia também. Teologia é o estudo de Deus, né, dos anjos, o estudo em geral da vida psíquica também. Então nós fizemos essa união da experimentação com a teologia e a filosofia também, porque se o indivíduo tem uma maneira errada de pensar, em geral 90% da humanidade pensa de modo errado. Quer dizer, a humanidade tenta colocar todos os elementos assim de estudo na vida, vamos dizer, na vida material, ou no caso médico, na vida assim do corpo, né? E é por isso que toda essa parte mais importante, que é a base, que é assim a parte do pensamento, a parte das emoções, estão de lado. E toda doença vem do pensamento errado, da emoção errada, e não do corpo, né? O corpo é uma vítima do ser humano, porque quando tem doença, a doença não tem origem no corpo, tem origem nas ideias, nas emoções principalmente. A doutora quer falar alguma coisa? Sim, doutor Keppe, cada vez está ficando mais evidente para a ciência essas descobertas que o senhor traz, né? Porque, de fato, existem comprovações materiais, né, no próprio corpo de uma emoção errada. Uma emoção errada atinge todo o nosso ser, atinge nosso espírito, claro, e nosso corpo ele é uma unidade também que reflete o que acontece na alma. Então, se nós temos, por exemplo, inveja, nós vamos ir distorcionando, deturpando nosso cérebro, nós vamos gerar problemas nas nossas células, nós vamos gerar problemas no estômago, inflamação, dor. Então, é muito importante que nós conscientizemos essas emoções doentias, esses pensamentos errados, para prevenir as doenças. Eu coloquei no livro A Origem das Enfermidades, está aqui, e coloquei como sendo doença a parte psíquica, a parte mental, espiritual mesmo, e também a parte orgânica e a parte social. Então existe a doença psicológica, por exemplo, esquizofrenia, depressão, mania, perseguição, paranoia, é psíquica, né? Vem do psiquismo. Então, vem praticamente da vida espiritual, da vida que não é corporal. Mas também eu coloquei, além da vida psíquica, a vida orgânica e a vida social. E na vida social
Isso que é importante. A vida social foi organizado mais ou menos de uma maneira invertida. Não só a medicina colocando a doença, inclusive psíquica, no corpo, no cérebro, como, por exemplo, na vida física, que agora o César pode falar alguma coisa, na vida da física, no campo que todo mundo sabe da questão física, nós mostramos o seguinte, que não é da física que vem o mal. O corpo, a física, a matéria também é perfeita, mas o que vem mal, quando o indivíduo pensa o que não deve pensar, quando deseja o que não quer desejar, principalmente 4 elementos, olha, a parte da soberba, né? O que é a soberba? Algo que a pessoa sente, percebe, mas não vê. Principalmente a inveja, que a Melanie Klein tratou muito tempo, Wilfredo Bion também falou, e a parte assim da raiva. Não sei se dá para vocês mostrarem lá o quadro mostrando a raiva, né? Como o indivíduo age. E olha lá, está vendo a maneira daquele indivíduo pegar a lança, a raiva que ele tem, e uma fisionomia mais ou menos demoníacos. Então, essa questão dos sentimentos assim patológicos, né? Não é só como a própria Melanie Klein, o Bion e também o criador da psicanálise, né? Eles colocaram assim no campo orgânico. Aliás, Freud se declarava ateu. Então, se declara ateu, quem fala que não acredita em Deus, que Deus é isso, aquilo, até que não existe, imagina se ele não existisse, não existiríamos nós também e nada do que existe. Então, se o indivíduo tem uma ideia errada, que fala uma coisa dessa, já é sinal que é muito doente. Então, a doutora falou da questão assim médica, agora a doutora Heloísa pode dizer também da questão dos dentes, né? Olha, interessante, ela tem um trabalho que fala a questão do bruxismo. Olha o nome, bruxismo, é o indivíduo que range os dentes, né? Tem muita raiva, que range os dentes de raiva e com isso ele estraga os dentes naturais, até mesmo a parte óssea, a gengiva, tudo fica estragada por causa de uma atitude psicológica. Então, eu quero dizer, o bruxismo que a odontologia fala é algo, vamos dizer, de bruxa, né? O indivíduo toma atitude de bruxa. O homem de um indivíduo bruxo é uma bruxolândia que a gente vive. Aí a doutora quer falar alguma coisa? Sim, o bruxismo está cada vez mais comum. Em São Paulo, mais de 80% das pessoas têm algum bruxismo, ranger ou apertar os dentes. Essa força é sobrenatural, 5 a 6 vezes acima da nossa força mastigatória. Por isso que afeta tanto os dentes. Tem pessoas que racham um dente natural, que dá problema de canal, né? Desgastam muito. Entortam os dentes, então estraga muito toda a arcada.
né? E é preciso ver o que está por trás, como o Dr. Kepp está explicando. O bruxismo é ligado a forte tensão emocional, muita raiva, muita censura, muita intolerância. Então, hoje em dia, São Paulo está cheio de bruxos, né? Muito. Viu, Heloísa? E a senhora me disse outro dia que a maioria das pessoas nem percebe que tem bruxismo. É inconsciente. Enquanto dormem, né? O bruxismo ocorre e a pessoa não está nem percebendo o que está acontecendo. No dia seguinte, acorda com dores horríveis por causa do que aconteceu à noite, sem ela perceber. Veja que o mundo do inconsciente é o mundo do mal, né? O mundo do mal é o mundo inconsciente. E tem um fator muito importante. Esse fator é o seguinte: geralmente a psicanálise tradicional, freudiana, kleiniana, que faziam no século passado e que fazem até hoje em muitos lugares, coloca toda a problemática na vida orgânica, na vida material, principalmente na infância, quando a criança é maltratada, não tem afeto, não tem isso, não tem aquilo. Então, e nós falamos que a questão mental, a questão mais grave, surge durante a adolescência, não tanto a infância. Durante a adolescência, quando o indivíduo começa a entrar em contato com a sociedade e começa a entrar em contato até com as leis. Então, nós temos aqui um advogado, o Dr. Rodrigo, que ele pode falar alguma coisa sobre essa questão de leis, né? Que tem muita inversão, colocando mais assim na questão prática e não na intenção. Quer dizer, o advogado, a parte legal, né, das leis, não trata das intenções. O que o Rodrigo acha? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como se dá essa inversão. Eu acho que todos estão acompanhando o que está acontecendo na França com a questão das manifestações contra as mudanças que o presidente francês quer fazer na aposentadoria, obrigando, obviamente, os franceses a trabalharem um pouco mais de tempo. E toda a sociedade, ela tem que estar estruturada em volta da realização, em volta do trabalho. Então a pessoa ela estuda, depois ela trabalha, e isso é a vida do ser humano. A vida do ser humano é o trabalho. Mas a questão das leis, elas acham, por exemplo, que este trabalho que a pessoa realiza é como se estivesse roubando anos de vida, de prazer e de situações de bem-estar, e não vê isso no trabalho. Então as leis protegem essa questão da aposentadoria e não estimulam o ser humano a trabalhar. Então elas veem no trabalho um prejuízo e veem na aposentadoria um grande benefício. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que se aposentam, elas rapidamente ficam doentes, infelizes, sozinhos. Então aí nós percebemos a inversão que nós temos na vida psíquica, como vemos as coisas no dia a dia. Então, se a pessoa não trabalha, se a pessoa é parada, se a pessoa não tem uma vida assim de ação, ele também não tem uma vida de vida, porque trabalho, ação é vida. Nós não somos assim
como Aristóteles falou, nós não somos animais racionais. É um erro de Aristóteles. Aristóteles falou isso contrariando o mestre dele, que era Platão. Platão era chamado de divino, porque Platão colocou muito mais a origem nossa no mundo das ideias, que são praticamente o mundo das emoções, o mundo assim não visível, né? E Aristóteles não, ele colocou tudo baseado, né, na vida animal. Então ele nos colocou como até uma descendência, né, de macacos. Então, lá na Inglaterra, eles colocaram que nas teorias dele, que o ser humano veio do macaco. Então, mas eu falo, mas é tão diferente, né, o ser humano do macaco. Fala, não, mas Deus interfere e transforma o macaco no ser humano. Eu tenho a seguinte ideia: por que Deus vai transformar o macaco e já não cria o ser humano como era na realidade? É muito mais difícil transformar, né, um animal num ser humano do que isso, na nossa opinião. Já Deus, Criador, criar o ser humano como ele é. Então, na física, há um fato interessante. O físico mais evoluído, ele trabalha com a eletrônica, né? Então, o trabalho mais desenvolvido é o eletrônico, que trabalha com a eletricidade, como se a eletricidade fosse a força máxima. Então, se tirar, por exemplo, se houver um problema elétrico e a eletricidade deixasse de funcionar, o mundo ficaria às escuras. Por quê? Porque se baseou todo na eletricidade, que é assim um restinho que eles pegam do magnetismo. Deus criou, por exemplo, a energia, né? A energia escalar, como Tesla descobriu. E a energia escalar é que cria o resto. Então, cria o elemento elétrico, né? E cria a matéria, cria tudo assim diretamente da questão da energia. Então, nós colocamos não a física, mas o exorcismo como fator mais importante para dizer a origem do ser humano. Veja, a origem do ser humano é ligado, portanto, a fatores que o ser humano aqui não tem, vamos dizer assim, visão. É ligado a fatores escondidos, né? Estávamos falando no trabalho, né, que a ação o ser humano é ação, é vibração, é ato puro. Então, quando ele começa a se brecar, a entrar na preguiça, no ócio, na alienação, aí ele começa a adoecer gravemente. Então, eu acho que esse tipo de filosofia econômica que o senhor trouxe nos seus livros, Trabalho e Capital, A Libertação dos Povos, o livro Sociopatologia, onde o senhor criou a economia trilógica, as empresas, as residências trilógicas, acho que ninguém aí quer se aposentar, porque a pessoa entra num ritmo de ação boa, bela e verdadeira, e está de acordo com a essência dela,
Então a própria pessoa não quer se aposentar de jeito nenhum, porque inclusive são as empresas onde quem trabalha, né, os trabalhadores que são os beneficiários dessas empresas, né? Então eu acho que na medida que o ser humano perceber essa inversão, que ele trabalha pelo bem, pela saúde, pela sociedade, e o capital vem como uma consequência, e que daí muitas estruturas sociais, ambientais, vão naturalmente ser curadas, né? Que o mundo... Trabalho bom, né, Cláudia? Trabalho bom, trabalho verdadeiro. Trabalho contra o bem. Exatamente. Então, eu acho que esse assunto é um assunto importantíssimo para ser conscientizado. Acabou o nosso tempo? Não. Até, né? Até. Estamos no fim. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.